Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos essa segunda-feira, dia 10 de maio, ao vivo para mais uma live no Instagram, também para a galera do grupo do Telegram, também para o YouTube. Vambora, cafezinho. Bora fazer acontecer. Chegando o povo. Vamos lá. Elder Chabudé, o número 1 de hoje, hein? Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia. Chega pra cá. Segunda-feira. E cabelo. Os papos de hoje. O povo vai chegando. Vamos conversando aqui. Daqui a pouco a gente começar o nosso conteúdo. Leandro Poderoso. Bom nome, hein? Gostei desse nome. Bem-vindo. Louise, bem-vinda, Louise. Chegando a todos. Hoje a live número 13. Luiz Laranja, bem-vindo. Especificamente, essa é a live número 13, aqui em dos pressupostos da programação neurolinguística. Live de número 80, sei lá quantas lives já foram. Deixa eu contar quantas lives já foram. Eu sempre gosto de contar, eu sempre perco a conta. Vamos lá, só pra gente ter uma noção, ó. Vamos lá, ó. 5. Não foram 5. Mas vamos lá. 5, 10, 15. Vamos lá. 20, 25, 30, 35. Hoje já contei 35, hein? 40, 45, 50, 55. 60, 65, 70, 75. 80. Essa é a live de número 81. Bem-vinda, Ellen. Bem-vindo, Josino. Live número 81. Se alguém puder, por gentileza, colocar aí no título aí, comentar aqui o título da live, só para eu deixar fixado a gente começar o conteúdo de hoje. Hoje, nossa live número 81, meus amigos. 81. O título é Todo comportamento é útil em algum contexto. A gente está falando sobre os pressupostos da PNL, que são as leis, né, da PNL, as regras, e eles que norteiam a criação de todas as ferramentas, todas as técnicas. E nós já falamos de 13 diferentes. E hoje é a de número. Qual é o número hoje? Hoje é número 13. Hoje é número 13. E essa ideia de que todo comportamento ele é útil em algum contexto, né? Eu vou explicar ele melhor a partir de agora. Mas basicamente a gente precisa entender que é um problema achar que todo comportamento de uma pessoa é inútil. É não entender o porquê uma pessoa ou... Ah, muito obrigado, Luiz. O Dona Adília, benção, Dona Adília, minha avó. Ei, Heloísa, bom dia, bem-vinda. Não entender o porquê uma pessoa ou você mesmo tem um comportamento, porque a gente nunca sabe como que a gente aprendeu talvez um comportamento, mas em algum momento, em alguma situação, esse comportamento ele foi útil dentro da sua vida, ele foi importante para você, ele te ajudou de alguma maneira e talvez hoje ele não faça mais tanto sentido. Mas eu preciso entender e minimamente respeitar, né, um comportamento que eu tenho, porque eu só consigo, amém, Dona Adília? Eu só consigo mudar algo que eu conheço, né? Eu só consigo mudar algo que eu reconheço. E é muito mais fácil mudar aquilo que está próximo de mim do que aquilo que está extremamente distante. Então, quando eu passo a entender que todo comportamento, seja meu, seja de outra pessoa, ele é útil dentro de algum contexto,
eu consigo mudar mais facilmente a mim mesmo. Renato Zacarias, o cara, bem-vindo. Como assim, Thales? Vamos lá. O primeiro passo da mudança é reconhecer a necessidade da mudança. Isso a gente já sabe, já. Se a própria pessoa não reconhece a necessidade da mudança, a mudança dificilmente vai acontecer. Então, o primeiro passo é ela reconhecer. E um dos passos de se reconhecer é não ter como é, inimigo esse comportamento em que você quer mudar. E Tiagão, bem-vindo. Como assim, Thales? Por exemplo, a pessoa que quer parar de fumar, ela não pode ter como inimigo o cigarro. Ela tem que ter como amiga a vontade dela de ter mais saúde, talvez. Daniel, bem-vindo. Quando ela para de ter um comportamento, quando ela para de pegar um comportamento e tê-lo como inimigo, ela começa a entender que todo comportamento, como eu disse, ele foi útil em algum contexto. Uma fobia de cachorro, ela é útil em algum contexto. Ela pode salvar aquela pessoa. Uma pessoa que usa o cigarro como fuga é útil em algum contexto. A procrastinação é útil em algum contexto. Nenhum comportamento é isoladamente negativo. Nada é isoladamente negativo. Então, quando eu passo a entender dessa forma, o primeiro ponto, que para mim é o mais importante, como eu disse para vocês, Carmo J. Antunes. O primeiro ponto é eu perceber e não ser inimigo da minha própria mudança. Né? Mas existe um segundo ponto, que para mim também é muito importante, que é com relação a terceiros. Que o quê? Eu paro de virar o chato que julga o comportamento terceiro. Aquele cara que fica apontando e falando de alguma coisa, falando de alguém. Eu paro de fazer isso. Por quê? O comportamento que aquela pessoa tem, mesmo que hoje seja destrutivo para ela, mesmo que hoje atrapalhe ela, mesmo que hoje não concorde, não faça muito sentido, ele já foi útil em algum contexto. Ele é útil em algum contexto. Mesmo que eu não saiba que contexto seja esse, mas essa é uma regra que nos possibilita encarar o mundo e a vida de uma maneira menos densa. Acho que essa é um bom adjetivo para a gente usar aqui hoje. Menos densa. Porque muitas vezes esses comportamentos são comportamentos que aprendemos ao longo das nossas vidas. Aliás, muitos não, né? Todos eles, né? Elias, meu brother, bem-vindo. Talvez a gente fez algo em algum momento e deu muito certo. E aí, a gente continua repetindo isso. Porém, talvez não dê mais certo. Mas eu continuo repetindo isso. Isso que é o mais engraçado. Que às vezes a gente pega uma estratégia maravilhosa da década de 70 e quer aplicar hoje. O povo quer a volta da monarquia, gente. Que é uma estratégia de sucesso em 1800. Era uma estratégia de sucesso. Era útil em 1800. Hoje, será? Então, são pequenos exemplos de como a gente tem também um efeito psicológico de achar que a, a nossa infância era melhor, de achar que a nossa vida era melhor, era mais simples. Quem nunca viu ou ouviu isso, né? Nossa, na minha época que era bom. Nossa, na minha época a criança não era desse jeito. Na minha época a gente fazia de tal jeito. Gigante, bem-vindo. Na minha época a gente fazia assim, na época a gente fazia assado. A gente tem muitas vezes um saudosismo quanto ao passado, querendo repetir estratégias que deram certo. Por quê? Estratégias que deram certo em algum momento. Bem-vindo, Klaus. Klaus Soca. Estratégias que deram certo em algum momento da nossa vida. A gente tende a acreditar que elas vão dar certo de novo. E aí é a mesma coisa que a gente faz com os nossos péssimos hábitos.
com nossos maus comportamentos. É literalmente a mesma coisa, é a mesma coisa. A gente pega algo que uma vez deu certo na nossa vida e a gente tem uma tendência de repetir essa coisa. Mas só que o quê? Quando a gente entende a história do nosso desenvolvimento, né, nós como seres humanos, se a gente pensar uma estratégia que a gente tinha lá há 30 mil anos atrás para fugir de um leão, provavelmente 50 anos depois, 100 anos depois, aquela mesma estratégia funcionaria. Claro que funcionaria 20, 30 anos depois. Por quê? O mundo era o mesmo, o mundo não mudava, as coisas não mudavam, era tudo a mesma coisa. Era tudo sempre igual. Só que, quando a gente acelera a nossa evolução, quando a gente acelera a constituição dessa sociedade moderna nossa, a gente chega num tempo em que as coisas mudam em uma fração de segundo. Minha avó tá aí, ó, assistindo a live. Eu lembro dela comentar que eu acho que quando o Brasil ganhou a Copa, ficou sabendo 3 dias depois. Papa morreu, ficou sabendo 2, 3 dias depois. Hoje em dia a gente sabe antes de acontecer. Com as fake news a gente já sabe já. Entende? Hoje existe notícia falsa. Na época era tudo notícia, era difícil ter a notícia. Por quê? A velocidade da informação. Ei, Gé Guedes. Gé Guedes, não é Guedes, é Gé Guedes. Com a velocidade da comunicação hoje em dia, a gente percebe que estratégias que até então eram hiper eficientes, com a velocidade não só da informação, com a velocidade que o mundo muda, elas podem não ser mais tão eficientes. E é por esse motivo que nós carregamos junto com a gente estratégias que talvez não funcionem mais. Comportamentos ansiosos, pensamentos intrusivos, emoções desagradáveis, mas a gente tem dificuldade de tirar isso da gente, de parar. E não é sobre isso que a gente vai falar hoje. Hoje a gente não vai falar especificamente sobre essas emoções, sobre esses pensamentos intrusivos, sobre esses comportamentos. Hoje, o que eu quero que a gente entenda aqui é ter essa visão geral sobre o senso de utilidade de um comportamento. A partir do momento que eu penso, eu entendo que todo comportamento ele é útil em algum contexto, eu consigo entender melhor o mundo à minha volta. Eu consigo ser mais empático com as pessoas. Eu consigo olhar para aquela pessoa que faz algo que eu não gosto, que eu não concordo, e não vê-lo como louco, não vê-lo como sem noção, não vê-lo como estranho. Aquele comportamento que aquela pessoa tem, ele é útil para ela em algum contexto. Sim, aquela pessoa agressiva, aquele comportamento é útil para ela em algum contexto, é porque eu volto a uma frase que eu já disse aqui várias vezes. A natureza não falha. A natureza não erra. Como a natureza não falha, a natureza não erra. E ela independe da nossa consciência para que ela aconteça. Porque se a natureza dependesse da consciência para ela acontecer, a gente precisaria pensar para respirar, pensar para o coração bater, precisaria pensar para os anticorpos do nosso organismo, a gente precisaria pensar para o nosso sistema imunológico ativar, para matar um vírus. Enfim, a gente não precisa pensar nisso, porque a natureza, ela não erra. A natureza ela não erra, ela faz acontecer no momento certo, na hora certa, da forma certa. Então, se a natureza não erra, ela pode estar continuando, né? Está continuando, que horrível com essa frase. Ela pode, às vezes, insistir em um comportamento que em algum contexto já foi útil e hoje não é útil mais. Mas quando eu entendo esse conceito, eu paro de olhar para o outro que faz algo que eu não faço, que pensa o jeito que eu não penso, e paro de apontar o dedo para aquela pessoa. Eu paro de olhar para mim mesmo, para os meus comportamentos que são negativos,
de apontar o dedo para mim mesmo, eu paro de me enxergar como um inimigo e eu consigo enxergar ali com talvez um carinho, um apreço, um entendimento mais fácil sobre como sou, quem sou, como ajo e como isso se resulta na minha vida. Porque se todo comportamento é útil em algum contexto, por que não procurar esse contexto? Porque talvez o que a gente mais precisa não é parar um comportamento, é ter esse comportamento no contexto correto. E olhe esse segredo. Talvez você não precise parar o comportamento, você precise dar um contexto melhor para esse comportamento. Talvez aquele seu filho que fica chutando bola dentro de casa, bem-vindo Rosângela. Aquele comportamento dele ficar chutando bola em casa não é um comportamento útil, mas ele é útil em algum contexto. O que é mais fácil? Eu falo para essa criança parar de jogar bola. Mais fácil não, né? O que é melhor? Nem sempre o melhor é mais fácil. O que é melhor? Eu falar para essa criança parar de chutar bola ou levar ela para um campo para ela poder chutar bola à vontade? Que todo comportamento é útil em algum contexto? Ou eu mudo o comportamento, ou eu mudo o contexto. Muitas vezes a gente quer focar em mudar o comportamento, mas muitas vezes a gente precisa mudar o contexto, meus amigos. Quando a gente foca a atenção nisso, a gente para de ser inimigo dos nossos comportamentos não desejados. Lamal, bem-vinda! E quando você para de ser inimigo dos seus comportamentos indesejados, você está a um passo à frente de querer mudar eles. Então, vamos mudar o nosso foco a olhar para qualquer comportamento. Todo comportamento ele é útil em algum contexto. Requer eu entender. Bem-vinda, Ana! Requer eu entender qual contexto é esse contexto. Requer eu entender como que eu posso fazer para ter este comportamento neste contexto ou buscar parar esse comportamento, mas parar esse comportamento não como um inimigo, porque o seu comportamento não é seu inimigo, o seu pensamento não é seu inimigo, o seu coração que dispara, ele não é seu inimigo, sabe por quê? A natureza não falha. Como a natureza não falha, ele nunca vai ser seu inimigo. Mas, porém, entretanto, todavia, ele pode estar alocado em uma posição que não seja tão boa. Ele pode estar sendo alocado em uma posição não tão interessante. E você, a partir dessa perspectiva, você fica a um passo de mudar essas questões. Bem-vindo, Wender, bem-vinda, Flávia. Então, o que eu diria para você agora, já caminhando, caramba, já tá caminhando pro final já? Ainda não tá quase, né? Mas vamos caminhando já. Para você prestar mais atenção nos seus comportamentos que são úteis, né? Prestar atenção nos comportamentos que não são úteis para você. Eita, nariz, ó. Ah, que não são úteis para você agora, que você não vê eles como interessantes para você agora, e pensar onde esse comportamento seria útil. Ou melhor, pensar quando este comportamento me foi útil. Em que contexto ele me foi útil? É começar a olhar para as ações das outras pessoas, aquelas que eu aponto o dedo e brigo, e pensar: esse comportamento dessa pessoa, em qual situação ele é útil para essa pessoa? Porque se você perceber que já não existe utilidade no estilo de vida atual que você leva, por exemplo, você pode começar a trabalhar para mudar esse comportamento. Quando a gente começa quando você passa a entender, né, e quando você vê que alguém está agindo de um modo que você desaprova e talvez para ele aquele comportamento faz ou fez sentido em algum momento. E quando eu passo a entender sobre isso, eu paro de julgar o mundo e passo a entender o mundo.
Olhar qual o apego àquele comportamento. Exato, Rosângela. O que esse comportamento me traz de apego? O que ele me traz de, de uma, talvez uma satisfação, de uma emoção positiva? O que esse comportamento me traz como uma lembrança? O que esse comportamento me traz de apego, né? E quando eu passo a entender isso tudo, eu passo a parar, como eu disse, de julgar uma ação e passo a enxergá-la de fora. E quando eu enxergo de fora, quando eu enxergo com a perspectiva externa e ausente de julgamentos, eu fico a um passo de mudar esse comportamento. Eu fico a um passo de transformar esse comportamento naquele comportamento que eu quero na minha vida. Então, quando você começa a incorporar, ei Valmir, quando você começa a incorporar esse pressuposto durante a sua vida, você colhe diversos resultados. Inclusive, vamos ler o comentário aqui da Rosângela. Olhar sem culpa, ok. Isso foi útil nos meus 15 anos. E hoje me, me é útil ou me traz sofrimento? E escolher mudar ou não, exatamente. Exatamente. Mas aí que tá. Um detalhe muito importante disso, Rosângela. Quando você pensa assim, esse comportamento me foi útil quando eu tinha 15 anos, mas hoje ele é útil ou não é? Ou me traz sofrimento? E a partir daí começa a mudar, a gente para de enxergar um comportamento, um pensamento, uma emoção como inimiga nossa, sabe? E não é a nossa inimiga. A ansiedade que você sente, que você está assistindo aqui agora, talvez você sinta uma ansiedade e você reclame dela, ela não é sua inimiga, sabe por quê? A sua mente não é sua inimiga. A natureza não falha. Sua mente não é contra você. Sua mente não é uma coisa. A gente fala, né? Pois as pessoas falam de briga de um consciente com o inconsciente. Não, não existe briga. Os dois estão querendo, esse consciente e esse inconsciente, estão querendo de alguma forma te ajudar. Só que talvez algum está querendo te ajudar de uma maneira que hoje não é tão útil mais. Mas ainda assim, ele quer te ajudar. E quando eu vejo como inimigo, eu tenho uma dificuldade enorme para mudar isso. Quando eu vejo como um amigo atrapalhado, como alguém que quer me ajudar trocando as pernas, fica muito mais fácil para eu agir em direção a essa mudança. Quando eu passo a olhar para as outras pessoas, como vendo como elas agem e percebendo que elas não fazem algo por mal ou que o comportamento daquelas pessoas são úteis para elas em algum contexto, eu paro de julgar essas pessoas. Bem-vinda, doutora Sara! Então, este é o nosso pressuposto de hoje, para que fechar o resumão aqui da nossa live de hoje. Lembrando que as nossas lives duram 30 minutos e acontecem segunda, terça, quinta e sexta aqui às 7h30 da manhã e quarta-feira às 7h30 da noite, tá bom? De segunda a sexta-feira temos live e hoje é a nossa live de número 81 esse ano. Esse ano já fizemos 81 lives aqui nesse perfil, todas salvas lá no nosso grupo do Telegram, tá bom? Se você está assistindo essa live agora, pegou ela pela metade e quer assistir ela por completo, assiste o nosso grupo do Telegram. Mas fechando aqui a live de hoje, a gente está falando sobre os pressupostos da programação neurolinguística. O que são os pressupostos da programação neurolinguística? São verdades absolutas, são as crenças, são as regras que compõem toda a constituição da PNL. E são 16 no geral. Hoje a gente está falando sobre a 13ª. E a 13ª é que todo comportamento é útil em algum contexto. Quando eu passo a entender que a ansiedade que eu sinto, a raiva que eu sinto, quando eu passo a entender que o cigarro que eu fumo, quando eu passo a entender que a unha que eu roo, quando eu passo a entender que a agressividade que eu emito, ela foi útil ou é útil em algum contexto, eu paro de me encarar como meu próprio inimigo. Quando eu passo a entender que o comportamento de alguém à minha frente já foi útil para ela em algum contexto, eu paro de julgar o comportamento alheio. E quando isso acontece, eu consigo com muito mais facilidade mudar este comportamento. Eu consigo com muito mais facilidade ajudar essa pessoa à minha frente.
Então, para fechar, vou ler o último comentário aqui da Rosângela. O inconsciente trabalha para a sua sobrevivência. Tudo que as pessoas fazem é impulsionado para essa sobrevivência e procriação. É nosso aliado. Só precisamos começar a olhar para nós com carinho. Então olhe para você com carinho. Olhe para você que está assistindo agora com mais carinho. Pare de julgar os seus próprios comportamentos negativos. Pare de julgar os comportamentos negativos das outras pessoas. Passe a enxergar as coisas com um filtro de que todo comportamento é útil em algum contexto. E a partir do momento que você entende isso, você passa a pensar: eu mudo o comportamento ou mudo o contexto? Eu xingo meu filho que está chutando bola dentro de casa ou eu levo ele para jogar bola dentro de um campo? Eu faço meu filho parar de jogar bola e guardar aquela energia e ficar reprimido? Ou eu levo ele para um campo para jogar aquele futebol e usar aquilo ali de verdade? Ou o eu adulto, eu, eu fico reprimindo o comportamento do meu amigo? Método liberado. Ó, método de liberdade alimentar, bem-vindo. Eu, eu fico apontando o dedo para aquele meu amigo que tem um comportamento que não é interessante, ou eu paro e entendo ele e começo a ajudar? Eu paro de me julgar e começo a me ajudar. Enfim, muito obrigado por você que participou aqui hoje com a gente. É sempre um prazer falar com você ao vivo. Se você perdeu essa live de hoje, você quer assistir ela por completo, ainda hoje ela vai estar disponível no nosso grupo do Telegram. Rowena Dias. Rowena ou é Rovena? Fiquei curioso, hein? Ela vai estar no nosso grupo do Telegram. Não só ela, mas as outras 80 lives. Hoje é a nossa live de 81. Segunda a sexta ao vivo, sem faltar um dia. Segunda a sexta ao vivo aqui com vocês. Tamo junto, contem comigo. Se vocês quiserem aprender ainda mais como gerenciar os seus pensamentos, as suas emoções, os seus comportamentos, vem comigo para o meu curso online Aplicando PNL. É só acessar o link na minha bio ou o aplicandopnl.com.br. Gerenciamento mental, meus amigos, por um preço de banana. É absurdo. Camila Leão, bem-vinda. Então, obrigado, contem comigo. Lá no grupo do Telegram vocês acessam todas essas lives de hoje. Gostou muito dessa live? Tira um print e marca. Me marca. É Rovena. Ah, aprendi, não erro mais. Tira um print, marca no Stories lá. Eu vou adorar repostar. E te vejo amanhã, 7h30 da manhã, aqui, pra gente bater um papo sobre um tema que eu não sei agora qual tema que é. Tá ali na minha organização. Depois eu vejo. Não importa agora. Amanhã, 7h30 da manhã, estaremos aqui juntos. Com uma live de 30 minutinhos, beleza? Tamo junto. Valeu. Excelente semana para todos nós.